Olá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a crise do sistema colonial. Bom, primeiro vamos lembrar que o sistema colonial se inseriu dentro das práticas do mercantilismo. Era o sistema colonial que fazia, pessoal, a subordinação da colônia à metrópole. O sistema colonial também que contou com uma base sólida da mão de obra escravista. O sistema colonial, pessoal, que determinado pelo mercantilismo, também tinha a intervenção do Estado como uma das suas práticas. Ora, pessoal, no século XVIII, esse processo começa a desmoronar, esse sistema começa a desmoronar. E a explicação ela se baseia em elementos externos e internos, como sempre. Nos fatores externos, a gente tem a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela foi capaz de, ao aumentar a produção, questionar a ideia dos estados terem monopólio sobre colônias. Se eu aumento a produção, eu preciso de mais mercado. Então, o monopólio passou a ser questionado. E também a própria escravidão, porque a escravidão em si, pessoal, ela tem baixa produtividade. E a escravidão, além de ter baixa produtividade, ela anula o mercado consumidor praticamente, porque o escravo não consome. Então a Revolução Industrial, dentro da sua dinâmica do liberalismo, ela é a primeira traulitada, vamos dizer assim, no sistema colonial. A segunda, pessoal, a própria independência dos Estados Unidos, ao trazer para a América, de uma maneira objetiva, a possibilidade de você romper com as relações colônia-metrópole. Na verdade, você romper com a dominação metropolitana sobre a colônia. As ideias iluministas são difundidas aqui em muito, o pensamento de John Locke, que baseou a independência dos Estados Unidos, elas são difundidas e atingem o mundo colonial como um todo. E por último, pessoal, a Revolução Francesa, porque ela questiona toda a dinâmica do Estado absolutista. A própria Revolução Francesa questiona a sociedade de privilégios, questiona, por exemplo, os status definidos pelo nascimento, questiona a baixa mobilidade social, ela vai questionar a intervenção do Estado na economia, ela vai questionar a soberania do rei, ou seja, a Revolução Francesa é a dinâmica histórica da negação do absolutismo. Então, esses contextos, de maneira externa, eles abalam o sistema. Agora, no plano interno, nós temos os movimentos nativistas e os movimentos emancipacionistas. Os movimentos nativistas, pessoal, sempre são movimentos com caráter localizado. Eles não têm uma preocupação em romper a relação metrópole-colônia. Eles nunca querem romper. Eles estão sempre envoltos de uma demanda localizada. Esse é o grande mote para você entender. Se eu pegar, por exemplo, a revolta dos Beckman, em 1684, no século XVII, a gente faz uma localização, ocorreu no Maranhão, a região tinha sérias dificuldades econômicas, porque o Maranhão tinha problemas para escoar a sua produção, ali existia uma pequena produção de algodão, uma pequena produção de açúcar, eles tinham dificuldade para escoar. O Maranhão também tinha problemas em conseguir, pessoal, produtos básicos, como por exemplo óleo, como por exemplo banha, como por exemplo vela, e o Maranhão tinha problemas também seríssimos para obter mão de obra escrava. Então, o que a coroa portuguesa fez? A coroa portuguesa deu à Companhia de Comércio do Maranhão o monopólio para realizar essas operações. Então, o que a Companhia de Comércio do Maranhão tinha que fazer? Levar 500 escravos africanos anualmente para a região, levar os produtos básicos que eles tanto clamavam e também fazer a distribuição da pequena produção da região. Acontece que a companhia não fazia isso. Então veja, pessoal, a revolta dos Beckman, dos irmãos Manuel e Tomás Beckman, ela surge justamente porque a companhia de comércio não funcionava. Então os irmãos iniciaram uma revolta, destruíram os depósitos da companhia, passaram a escravizar os indígenas na região, expulsaram os jesuítas, o que acabou gerando uma resposta da coroa, até título de exemplo. A coroa massacra o movimento. Então vejam, em momento nenhum a revolta de Beckman questiona a dominação de Portugal sobre a colônia. A revolta de Beckman acontece porque a companhia de comércio não funciona. Só isso. Por isso que aconteceu. Legal? Então, da mesma forma, a Guerra dos Emboabas. Emboaba é alguma coisa como aquele que anda como uma galinha, porque era o termo que os paulistas chamavam pejorativamente os portugueses. Mas vamos aos fatos para vocês entenderem. Na região mineradora, você lembra, a predominância era dos paulistas, até porque foram os bandeirantes paulistas que encontraram o ouro. Mas uma das grandes consequências da mineração
foi justamente o processo migratório, que não cessou. De Portugal, em 10 anos, por exemplo, vieram 800 mil pessoas. Bem como, pessoal, internamente também. Sulistas foram para a região mineradora, nortistas foram para a região mineradora, e aí o choque foi inevitável. Então, o que, que vai acontecer? Esse conflito entre os paulistas, que se sentiam donos da região mineradora, e os forasteiros, principalmente os portugueses, os emboabas, aqueles que andavam como uma galinha por causa da bota que os portugueses usavam, que tinha uma espécie de pluma. Então, a coroa, vendo que esse conflito estava prejudicando a produção aurífera, o que, que ela faz? Ela cria em 1710 a capitania de São Paulo e Minas do Ouro para tentar pacificar a região, como se estivesse falando assim: olha, paulistas, vocês vão continuar explorando, mas os imigrantes também, porque a gente precisa do ouro. Então criaram a capitania de São Paulo e Minas do Ouro em 1710, mas ao perceberem a grande quantidade de ouro que tinha na região, eles resolveram falar assim: não, duas capitanias, nada disso, vamos separar. E aí, em 1720, eles separaram essa capitania aqui e criaram somente a capitania de Minas Gerais, que vai dar origem ao estado das Minas Gerais. Então, veja, pessoal, a Guerra dos Emboabas, ela ocorre por causa de uma disputa territorial entre paulistas e os forasteiros. Veja que ninguém está questionando dominação de Portugal sobre a colônia. Da mesma forma, nós temos a Guerra dos Mascates. Mascate é comerciante. O que, que aconteceu aqui nessa situação? Pessoal, a Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco. Você se lembra que no período da produção açucareira, principalmente no período dos holandeses, do capital holandês, os latifundiários de Olinda detinham o poder político e econômico na região. Eles detinham o poder político porque a Câmara Municipal era em Olinda. Os comerciantes de Recife, não que fossem pobres, mas eles se subordinavam à Câmara Municipal de Olinda. Recife era, na verdade, subordinada politicamente a Olinda. Acontece, pessoal, que com a saída dos holandeses houve uma crise na economia açucareira. E essa crise atingiu os dois, tanto Olinda e Recife. Só que os recifenses se recuperaram de uma maneira mais rápida. E isso é explicado pela característica econômica lá. Eles eram comerciantes. Então eles podiam levar suas mercadorias para outras regiões. E o que ocorreu daí foi que, com o passar do tempo, os olindenses acabaram pegando dinheiro emprestado, inclusive, com esses comerciantes de Recife. E aí os recifenses começaram a questionar Portugal com um argumento: poxa, mas se nós agora temos o poder econômico e nós emprestamos dinheiro para os olindenses, como é que a gente pode ser subordinados politicamente a eles? E a coroa portuguesa concordou. A coroa portuguesa concorda e permite que Recife tenha sua Câmara Municipal. Os olindenses não aceitaram e começou o conflito. Então veja, pessoal, a Guerra dos Mascates, ela não questiona em momento nenhum a dominação portuguesa sobre a colônia. A Guerra dos Mascates é uma guerra entre recifenses e olindenses por uma questão de autonomia de Recife, que, aliás, foi conseguida. É claro que você pode ter um ou outro dentro desses movimentos que possam ter falado em separação, mas não o movimento em si. Então, o movimento nativista ele é caracterizado por uma demanda local. E no caso aqui foi a briga dos comerciantes de Recife contra os latifundiários de Olinda. Tá bom? A revolta de Filipe dos Santos é mais fácil ainda. A região de Vila Rica era uma região de produção mineradora, e você sabe, a gente comentou muito isso, que um dos grandes problemas da mineração foi o contrabando, e a coroa portuguesa, para tentar minimizar, para aumentar o controle sobre a região mineradora, ela criou as casas de fundição. Então, cada região mineradora tinha uma casa de fundição. Quando a casa de fundição foi implementada em Vila Rica, houve a reação. Então, liderados pelo grande minerador Filipe dos Santos, você teve uma rebelião que questionou a existência da casa de fundição. Eles chegaram a invadir o palácio do governo, era o Conde de Assumar, que na época era o representante português. O Conde de Assumar, assustado com essa rebelião, ele suspende a instalação da casa de fundição, que naquele momento não chegou a ser instalada, mas mandou um emissário a Salvador. Poucos meses depois, as tropas dos Dragões, o Regimento dos Dragões, chega até a região e promove uma verdadeira represália àqueles rebeldes. Quem se deu mal na história foi o Filipe dos Santos, que foi assassinado de uma forma bastante violenta. Então veja,
A revolta de Filipe dos Santos ela está ligada à criação das casas de fundição. Não há questionamento da dominação de Portugal sobre a colônia. A Guerra dos Mascates está diretamente ligada à dominação política de Olinda sobre Recife. Ninguém questiona Portugal. A Guerra dos Emboabas é uma disputa entre as regiões, pela região mineradora, desculpa, entre paulistas e forasteiros. E a revolta dos Beckman por uma companhia de comércio que não funciona. Esses são os movimentos nativistas. Depois, nós vamos ver os movimentos emancipacionistas. Tá legal? Abraço a todos. Aí você agora dá uma olhadinha na sua apostila e faz os exercícios.